galera, Alex falando com vocês, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar para vocês as nossas operações, né, do dia de hoje, do dia 1º de julho de 2020. Então a gente vai mostrar para vocês a nossa operação no Forex dentro da plataforma da IK Option, né? Que é a operadora que a gente já, a corretora que a gente já vem operando aí desde 2016 em opções binárias e digital, né? Agora eu estou migrando um pouco aí para o Forex também, buscando aí um pouco mais de segurança, digamos assim, no meu gerenciamento e nas minhas operações, tá? Para mostrar para vocês aí o que está acontecendo, eu verifiquei aí que a gente está em uma tendência de alta com um canal largo, né? Eu vou mostrar para vocês já que eu fiz um traçamento dos fundos desde um topinho lá anterior, pegando os fundos atuais e buscando aí também os topos maiores, né? Aí vendo aí que tem um canal largo formando uma espécie de wedge, né? Ou cunha, como é mais conhecido no Brasil. Então, eu estou observando aí o comportamento, o comportamento dessa vela aí de venda, uma vela de força muito forte, mostrando que possivelmente haveria uma continuidade na baixa, né? Uma vez que fez aí um topo mais baixo que aquele anterior lá em cima, e ele rompeu a nossa LTA aí embaixo, né? Então a gente acreditou numa possível venda, abrimos uma operação vendido aí com nosso gerenciamento de risco de 1 para 1, tá? Buscando o nosso objetivo lá naquele fundo anterior ali, onde existe um suporte bastante interessante. Então a gente colocou o nosso alvo até lá, porque quando chega lá existe uma grande probabilidade do preço ele dar uma consolidada ou ele retornar, né, fazer uma reversão. Então realmente a razão pela qual a gente entrou nessa operação foi, primeiro, a gente está num rompimento de LTA, né? Rompeu o fundo anterior com uma vela de força de venda muito interessante e ele fez um topo em M5, ele fez um topo mais baixo, então me fez acreditar ainda mais numa possível continuidade de baixa, né? E eu aí também abri o calendário, né, econômico para observar também se existiria algum evento ali próximo ao horário que eu estava operando, para ver se influenciaria aí, teria alguma influência no preço no momento em que eu estivesse operando. Então eu acelerei um pouquinho aí o vídeo para que vocês observem aí a movimentação do mercado e percebam que até o preço ele está tendo certa dificuldade em fazer, em retornar para pelo menos 50% lá daquela vela de força, né, que foi o nosso setup de entrada, e ela deu uma continuidade aí muito interessante, mostrando aí força grande aí da ponta vendedora. Então a gente veio e baixou o nosso stop aí para reduzir nosso risco, né? Mas só que eu observei que o mercado ainda poderia dar uma outra retração, e para não tirar a gente do mercado, eu deixei ainda aí próximo àquele fundo que ele fez, né, com aqueles pavis. Eu coloquei ali porque mostrou ali uma força vendedora boa que fez aqueles pavis. Então continuei acreditando que o mercado retornaria, fiz aí o meu risco diminuir para 2 para 1,
com o gerenciamento de risco, buscando ainda o nosso objetivo lá naquele suporte, tá? Então o mercado continuou mostrando ainda grande força da ponta vendedora e eu pensei até em estender, né? Eu estendi aí, fui de acordo com o que o mercado estava me proporcionando, vi que a força ainda continuava e coloquei o meu stop gain aí. Do stop loss eu fiz com que ele se tornasse um stop gain aí com a lucratividade de 90%, mas como meu objetivo no mínimo era 100, então eu coloquei ali para 100, para que caso o mercado revertesse, que foi o que aconteceu, ele tocasse ali no meu stop gain e me desse aí a lucratividade mínima esperada, tá? Que foi 104% nessa operação. Então a nossa primeira operação, baseada numa tendência de baixa, a gente obteve êxito, e nessa outra operação foi no outro par, né, no euro dólar, buscando a continuidade de tendência, né? Na penúltima vela aí, ela fez um pavio onde eu coloquei meu stop até o ali, digamos, o risco retorno foi para mim até mais vantajoso, porque eu coloquei ele já em 2-1 logo no começo, né, da entrada, por ter sido um setup de continuidade de tendência. Então essa continuidade de tendência, como ela está mostrando aí, é uma tendência com um canal muito estreito, então a probabilidade dele retornar eu diria seria um pouco alta, né? Digamos aí uns 60% dele retornar e tocar ali no meu stop, mas ainda assim o volume da ponta vendedora estava muito alto e ele rapidamente tocou no meu objetivo sem me deixar ao menos estender um pouco mais o meu objetivo, né? Se fosse o caso. Ele me deu já aí os 104% tocando no meu stop gain, o meu profit, né? Que é o meu lucro esperado, ok? E eu voltei para o AUD/USD depois de uma vela de força de venda bastante interessante. Eu entrei aí com a continuidade também da baixa, né? Dessa tendência de baixa aí. E nessa operação o meu gerenciamento de risco ele não estava adequado, né? Apesar de ter, inclusive eu entrei com 2 taxas, eu fechei uma no lucro ainda para não perder, né? Se caso eu perdesse, eu perderia 2 taxas. Então eu abri sem querer essas 2 operações. Então o meu risco ele estava de 1-1 aí, mas eu tentei reduzir aí ainda em 2-1, mas o mercado, o movimento do mercado não estava tão apto. E se eu colocasse realmente no fundo dessa vela de força, que era o local ideal, né, para colocar o stop, eu teria um prejuízo ainda maior e não era o que eu gostaria de ter. Então eu fiquei naquele impasse ali de ter um prejuízo maior e não compensar, né? Ou ter o risco de 1-1 mesmo e recuperar nas próximas operações. E o mercado, como a gente está vendo, o mercado ele retraiu aí com uma vela de compra, e a próxima vela ele ainda deu mais uma subida, né? Como o nosso stop não estava no local assim, digamos assim, interessante para o movimento do mercado, ele me estopou nessa com 90%, perdi 90 e poucos por cento do meu capital que eu investi. Então, mas ainda assim eu ainda estava no lucro, porque eu já tinha ganho em 2, né? Então, essa operação aí, que essa próxima operação que a gente vai fazer, eu continuei buscando, né, observando aí os movimentos do mercado, esperando aí que ele me desse uma nova oportunidade de entrada com probabilidade de lucro
alta, né? Então eu estava aguardando aí algum setup de reversão majoritária de tendência, que é um setup muito interessante. Ele é instruído para quem conhece aí, o All Brooks, e no Brasil ele é ensinado também pelo Felipe Aranha, né? Também um conhecido trader brasileiro, tá? Então, nesse momento estou observando aí o EURUSD, vendo que a ponta compradora já estava querendo mostrar força, né? Ainda assim, deixando um pavio de quase 2/3 aí, quase mais de 1/3 aí da vela de força, mostrando que ainda existia força vendedora ainda naquele pavio, tá? Quando o mercado deixa um pavio assim no topo de uma vela de força, ela mostra que a força, existe ainda uma força vendedora ali, uma vela vermelhinha ali naquele pavio, né? Então eu busquei aí as paridades com melhores spreads, né? E também o fator multiplicador de 1000 aí que me desse um retorno em poucos pips, né? Um retorno que eu busco. Então eu continuei observando os preços e também o calendário econômico, observando sempre se existia algum evento ali que pudesse influenciar diretamente no gráfico que eu estou operando. Então eu sempre observando os spreads e as paridades que pudessem realmente me dar aí oportunidades e também não me fosse tão caro, né? Então continuei observando o mercado, vi que no SDJPY, né? Estava vendo ali uma retração depois de uma força de venda bastante interessante, provavelmente estava pegando em algum suporte forte. Ainda pensei em pegar essa retração, mas decidi aguardar aí o movimento no mercado e ver se a tendência de baixa continuaria com veemência, né? Mas como vocês vão ver, não foi bem o que aconteceu, deixou um paviozão ali de alta e eu já observei o EURUSD de imediato. Perceba que depois de uma tendência de baixa, de um canal bastante estreito, houve aí a quebra dessa tendência com essas 5, 6 velas aí de alto, né? Essas 6 velas verdes aí, próximo ao preço atual que a gente está vendo, ela já teve essa quebra dessa tendência, mostrando pra gente uma possível reversão. E logo após ele deixou, depois de uma tentativa aí no EURUSD, uma tentativa de descer, ele só fez 2 velas de venda. E logo após fazendo uma vela de compra. Do mesmo jeito, o AUDUSD, que foi onde eu entrei, ele fez também um setup idêntico, só que com mais força, com essa vela de força aí que foi onde eu entrei, buscando aí no mínimo 1/1 de início, né? Porque perceba que a gente tá com, antes mesmo do setup de entrada, a gente vê aí uma tendência de baixa bem clara, né? Com um canal estreito e o rompimento desse canal com uma nova tentativa aí de retração aí, fazendo um fundo mais alto que o anterior, tá? Então, logo após essa tentativa, a gente vê uma vela de força de compra, mostrando a iniciativa da ponta compradora com uma força ainda maior de tendência de alta, né? Uma probabilidade maior de existir uma tendência de alta após essa vela de força. Então a gente entrou com esse setup buscando aí esse padrão de reversão majoritária de tendência, tá?
Caso fique alguma dúvida em relação a esse setup, se você não estiver entendendo tão bem, eu posso explicar melhor em um outro vídeo, né, buscando somente didaticamente mostrar para você passo a passo como a gente entra nesse setup. Eu estou falando aí na prática para vocês, buscando sempre, na medida do possível, o 2-para-1, né, que é o gerenciamento aí interessante, ideal para todos aqueles que operam Forex. Então aí eu já estava reduzindo cada vez mais o meu prejuízo, né, o meu stop, sempre subindo um pouquinho mais de acordo com o que o mercado estava fazendo. Então, tipo, se eu estava vendo que a vela estava tendo mais força de compra, eu subi o meu stop para o 0 a 0, ainda mais um ali por cento. Mesmo não ficando no 0 a 0, se ela voltasse, eu ainda ganharia 1% daquilo que eu investi. Então, nesse momento eu já tinha visto aí até mesmo o time de 1 hora. E o time de 1 hora ele já me mostrava que essa vela iria buscar o meu objetivo, tá certo? Então aí eu entrei numa videoconferência aí com um trader bastante conhecido, que eu gosto bastante da didática dele, né, da forma que ele ensina, e é muito bom para ter uma rede maior de contatos, né? Então, se vocês observarem, o mercado muito forte, a tendência de alta, e eu aí nesse momento já estava garantindo aí minha lucratividade de 150%, colocando o meu stop para um stop gain aí de 150% sobre o meu capital investido. E como era inevitável, com a força da compra, né, o mercado ele tocou no nosso objetivo, proporcionando aí 205% sobre o que a gente investiu, tá? Nesse momento eu ainda não estava com a minha meta batida, mas vocês viram aí que eu já estava operando há 2 horas, que eu cortei bastante, adiantei bastante, né, os vídeos, mas eu já estava operando aí há 2 horas. Então essa outra entrada aí foi buscando aí o rompimento dessa resistência, né? A gente vê um topo triplo e o preço ele nem sequer desceu muito, né? Ele fez uma pequena retração aí com 4 candles de baixa e já buscou novamente retestar a resistência, que é justamente essa linha de preço aonde o preço bateu e voltou, né? E ele agora está buscando o rompimento dessa faixa de preço. E por ele ter feito esse reteste com brevidade, ó, você vê aí no H1, que é o time de 1 hora, você vê que o preço ele já estava ali prontinho para romper. Então eu, ao ver isso, já aumentei ali o meu objetivo e fui ainda mais confiante para esse objetivo de 200% do meu capital investido, tá? Quando a gente olha para um time maior, a gente vê o cenário favorável ao nosso setup, né? A continuidade desse rompimento, uma continuidade de uma tendência de alta, a gente buscar alvos maiores, né? Porque como o time é H1, então ele tende a buscar topos maiores, um topo, digamos, de H1. Então eu coloquei o meu objetivo ali. Caso ele alcançasse o meu objetivo, eu finalizaria o dia aí com o meu objetivo concluído, né? Então, nesse momento aí,
A única coisa que me restava era aguardar o preço fazer aquilo que eu esperava que ele fizesse. Claro que nem sempre ele vai fazer aquilo que a gente espera, tá? Isso é fato e é lógico. Todo trader que entra em uma operação, ele sabe que o mercado ele é imprevisível, no sentido de que muitas pessoas estão operando e muitas pessoas têm objetivos diferentes, e os big traders eles têm condição de mudar a direção do preço com um só clique, né? Com uma só ordem. Então, por isso a gente pode esperar qualquer coisa do mercado. E nesse momento já estava vendo aí o rompimento com a confirmação do rompimento, né? Com essa vela aí que tá em curso. A força da ponta compradora se mostrando cada vez mais aparente. Então, a gente pode observar até no volume lá embaixo que o volume comprador ele continua em sequência, né, em alta. Então, aí só são mais confirmações para o nosso objetivo. Nesse momento eu já estava aí com o meu stop lucrativo. Se eu perdesse ou se eu ganhasse, eu ainda assim estaria no lucro. Então, a ponta vendedora ainda fazendo algum esforço para tentar colocar o preço para baixo, mas a ponta vendedora ainda estava colocando bastante pressão. E nesse momento eu já estava em uma faixa de preço que era o que já me deixaria ali com a minha meta praticamente batida. Então, se eu percebesse que a vela de alguma forma estava ameaçando ir para baixo, eu fecharia, foi o que aconteceu, me dando aí 151% de lucro nessa operação e finalizando aí o meu dia de operação, certo, galera? Fiz ainda 48% de R$48 de lucro e bati aí a minha meta do dia. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês realmente acharam interessante essa metodologia, o Forex, que é algo pouco explorado ainda na Equioption, né, pelos traders e opções binárias, que você curta aí, compartilhe, tá certo? Não se esqueça de comentar. Então fiquem com Deus, um abraço e valeu!